Boa noite, igreja, paz do Senhor. Não sei se já está aqui, tudo ok? Hoje é um dia especial, né? Como a Juliane já anunciou e ministrou, todos sabem. É um dia que o mundo, né, comemora o Dia dos Pais. Desde já eu trago aqui uma pequena homenagem aos pais. E a nossa oração é que o Senhor abençoe com toda graça, com toda sabedoria, de forma que cada pai entenda o seu ministério, que é tão importante aqui na terra. Entenda e não deixe o mundo roubar, nem o inimigo roubar, e nenhum outro, qualquer tipo de inimigo roubar esse ministério tão lindo, que é o ministério do Pai. E aí, essa noite, eu queria trazer uma palavra aos pais, aos filhos, e queria falar um pouquinho sobre Deus Pai. Mas eu gostaria que cada um pudesse abrir em Lucas 15, de 11 a 24. Antes eu gostaria de ler um pouquinho a palavra do Senhor, que esse é o texto base dessa noite. E esse texto é lido, é estudado, é pregado, e quantos não conhecem, né? É um texto conhecido que fala sobre a parábola do filho pródigo. E Jesus ele ensina aos seus sobre o amor do Pai. E isso está em Lucas 15. Em Lucas 15 nós temos parábolas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida, nós temos a parábola do filho pródigo e outras parábolas. E o Senhor Jesus vai revelando mistérios do reino para mim e para você. E quem aqui não quer receber mais mistérios do reino? Mais palavras vindas do céu? Revelações vindas de Deus? Para você receber essa revelação, como foi ministrada aqui, você precisa estar mais perto do Senhor, mais perto da palavra, mais perto do que o Senhor tem para você. E você precisa estar de ouvidos atentos, e essa é a nossa oração, que você esteja com ouvidos atentos, que o Senhor possa abrir os teus ouvidos espirituais essa noite. Eu queria me concentrar nesse texto de Lucas 15, 11 e 24, mas eu queria trazer uma perspectiva, não do filho, mas do pai. Mas vamos ler aqui, Lucas 15, 11 e 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Continuou, 2 pontos. Jesus continuando a falar sobre as parábolas, porque ele tem falado aqui antes sobre a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, e ele vem continuando nessa sequência de parábolas, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E ele começa no 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque
este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos parar por aqui. Essa é uma parte da parábola. Ela fala sobre o filho pródigo. Ela fala sobre uma jornada de um filho que sai da casa do pai. Mas eu gostaria de trazer aqui um foco no pai. Um pai que tem 2 filhos. Um pai que cria 2 filhos da mesma forma. Um pai que tem uma casa e dentro desse teto, debaixo desse teto, cria 2 filhos. E 2 filhos que têm comido e bebido pela provisão do pai, por intermédio do pai, trazendo coisas à mesa, o pai trazendo a proteção àquela casa, trazendo a provisão naquela casa, o pai trazendo ensinamento a esses filhos. E em um momento, um dos filhos diz, olha, eu queria a minha herança antecipada porque eu quero conhecer o mundo. Eu quero viver minha vida. Eu não quero mais participar desse momento aqui dentro dessa casa, eu não quero mais ficar debaixo desse teto. Alguma coisa especial tem lá fora e eu quero procurar e eu quero viver essa coisa especial. Eu quero ser feliz agora, eu quero correr, eu quero ser livre. E aí ele chega e pede essa herança e ele acredita que ele já tem toda a capacidade de lidar com toda essa herança, de administrar tudo isso, de ter sabedoria em agir lá fora. Ele entende que lá fora ele vai encontrar amigos, vai encontrar pessoas que o abracem, vai encontrar esse ambiente muito parecido com o que ele vivia, mas vai encontrar muito mais. E aquele menino sai e começa a gastar o dinheiro. Provavelmente não com a sabedoria que seu pai transmitiu para ele, ou quebrando um processo de transferência, de amor, de cuidado, de tudo o que um pai poderia transferir para o filho. Talvez tenha sido cedo para ele sair naquele momento. Talvez ele não tivesse guardado tudo que precisaria guardar. Mas o fato é que o pai, ele não disse não. Ele disse, tudo bem, mas com o coração na mão. E esse pai libera o seu filho, sabendo que o seu filho poderia sofrer, sabendo o que é o mundo, sabendo que o seu filho poderia sofrer decepções. Mas esse seu filho sai e fica outro filho debaixo do teto do seu pai, desse pai. 2 filhos, 2 atitudes. Como todos sabemos, esse menino vai para o mundo, ele percebe que o mundo não é lá aquela coisa que ele pensava, e o mundo, nesse ambiente onde ele estava, ele não encontrou amor, ele não encontrou justiça, ele não encontrou perdão, ele só encontrou pessoas que queriam aproveitar dos seus recursos. E ele começou a perder dinheiro, até ficar sem nada. E ele administrou muito mal toda essa herança, até o momento que ele não tinha nada, e ele foi procurar, pelo menos, satisfazer as suas necessidades. Ele saiu de lá querendo satisfazer seus caprichos. Chegando lá, ele já não conseguiu, porque os recursos se acabaram. E ele precisava, pelo menos, que alguém entregasse para ele algo que o sustentaria vivo. Foi quando ele encontrou uma oportunidade, pelo menos, comer o que os porcos comiam. E ele chegou ao fundo do poço. Todos conhecem essa história. E quando ele chega lá, ele diz, olha onde que eu vim parar. Eu estava tão bem na casa do meu pai, debaixo do teto do meu pai, recebendo ensinamentos do meu pai, recebendo a provisão do meu pai, recebendo o amor do meu pai. E eu pensava que no mundo eu ia encontrar algo parecido. Eu pensava que eu já era capaz de viver sozinho. Mas olha onde é que eu parei.
Agora eu preciso voltar de alguma maneira, mas se eu voltar, eu não preciso voltar, eu não mereço voltar como filho. Eu pelo menos vou tentar voltar para lá, para voltar como um funcionário, como um trabalhador. Talvez o meu pai entenda a minha necessidade e ele estabeleça essa relação de trabalho comigo, que talvez seja melhor do que essa aqui. E aquele filho volta e, para a surpresa dele, o pai estava esperando. Para a surpresa dele, como a gente leu aqui mais ou menos no final aqui do trecho, versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Toda vida que eu leio essa parábola, eu penso no pai sentado ali na varanda esperando o filho. Todos os dias esperando o filho voltar. É assim que eu penso o pai. E eu gostaria que você olhasse essa parábola agora do ponto de vista do pai, esperando o filho. O pai que ama, o pai que provê, o pai que dá segurança, o pai que quer o bem dos filhos. E aquele pai ficou esperando ele queria que o filho tivesse sucesso, ele queria que o filho não sofresse tanto como sofreu, mas ele também queria avistar novamente seu filho, de qualquer forma, e aquele filho voltou. E ele avistou de longe, compadecido dele, como diz o versículo 20. Ele correu e o abraçou. Ele correu, o abraçou. Então esse é o pai que ama, o pai que quer bem. E hoje é o Dia dos Pais. Existem pessoas que tiveram diferentes experiências com seus pais, né? Pais que estiveram presentes na sua casa, pais que hoje estão distantes, pais que estão ausentes. Mas nós sabemos que existe um padrão bíblico sobre a figura do pai. E nós também sabemos, e aí é para você, pai, que os pais têm responsabilidades. Nós sabemos da honra que é o ministério do ministério de ser pai. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Ao filho também, a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Mas especialmente eu gostaria de falar sobre o Deus Pai. Eu queria que nós meditássemos sobre o Deus Pai. Eu sou pai. Tenho 2 filhas. Tenho meu pai também. E quando pequeno, fui educado por ele. Meu pai é excelente, uma bênção. Um grande abraço se ele estiver nos assistindo. E eu estava nessa jornada na minha vida. E teve um momento que eu conheci a Deus, apresentado pelos meus pais. Nasci no lar evangélico. Mas eu até então conhecia o Deus dos meus pais. E ao longo do tempo, eu fui recebendo revelações sobre quem era esse Deus. Aos poucos. Mas teve um momento que eu entendi quem era o Senhor por meio do Espírito Santo. Entreguei minha vida a Ele, como eu já falei algumas vezes, e houve uma virada de chave. E eu comecei a adorar a esse Deus dos meus pais. E esse Deus dos meus pais virou meu Deus. E a partir daí eu comecei a conhecer quem era Deus e cada característica de Deus. E ainda hoje estou caminhando e prosseguindo nesse conhecimento, em conhecer mais sobre o Senhor. E Paulo até fala na Bíblia, você olha, hoje nós vemos o Senhor como se fosse em um espelho embaçado. Mas lá no alto, quando nós estivermos lá com Ele, nós veremos Ele face a face, veremos Ele como Ele é. Mas hoje, nós ainda vemos embaçado. Porque o Senhor, Ele se revela pela natureza, se revela pela palavra, e nós precisamos buscá-lo verdadeiramente para entender cada aspecto do Senhor. Quando nós cantamos aquela canção, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, um nome do Senhor. Todo-Poderoso Adonai, outro nome do Senhor. Como é que ela continua?
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Hamashia, Deus, Emmanuel. E a gente vai conhecendo características do Senhor. E você vai conhecendo mais e mais sobre o Senhor. O fato é que em algum momento você vai conhecer o Deus de guerra. Em outro momento você vai conhecer o Jeová Rafá, aquele que cura. Você vai conhecer aspectos, atributos do Senhor, Jeová Jireh, e vários outros. Mas um dia você encontrará o Deus Pai. Um dia você entenderá que o nosso Deus, que é o Jeová, é o Deus da guerra, é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é um Deus Pai. E é sobre esse Deus Pai que eu queria também essa noite falar. Mas antes de falar sobre o Deus Pai, eu queria falar um pouco sobre a honra de ser pai. E eu me lembro, quando eu me casei, né, no começo, não tinha as meninas, e eu estava trabalhando, eu estava na correria lá do trabalho, para lá e para cá, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha esses aplicativos de mensagem. Então o único aplicativo de mensagem que a gente recebia era um SMS sem texto total. Quem é dessa época aí, diga amém. E aí nós somos o quê? Como é o nome daquele negócio? Milênios, né? Eu acho que eu sou pré-milênio. São 2 anos para milênio ainda, viu? Pois bem, aí era SMS. Então eu estava naquela correria e aí eu recebo uma mensagem, SMS, da Juliene. Essa mensagem assim, pá, 3 pontinhos. Aí eu olhei, pá, 3 pontinhos, e eu na correria voltei, que claro, a Juliene estava ficando doida. Mandando uma mensagem estranha. Que é isso? Aí eu saí. Aí eu saí numa correria grande, já estava visitando um cliente lá do trabalho e tudo, no meio de muitas pessoas ali para lá e para cá. Aí eu recebo outra mensagem. Aí eu pego o celular, aí tinha lá 3 pontinhos, pai. Era pá, pai. E ela tinha anunciado que ela estava grávida. E era a Linda que vinha chegando. E aí naquele momento eu parei. Aí deu uma suadeira. Aí, pastor, não vi mais nada. Tá ali, que está aqui ainda, né? Tá, câmera 2. E aí eu não vi mais multidão, não vi mais ninguém. Aí deu uma suadeira, eu parei, deixa eu sentar. Aí eu sentei. E eu fiquei meditando, meu Deus. O Célio trabalhava comigo. O chão se abriu antes, exatamente. E aí eu fiquei pensando, que responsabilidade. E aí, a partir daí, a gente vai, é igual asa delta, né? Você vai, eu nunca andei de asa delta não, mas eu vi um testemunho que é assim, você vai, desce, diz, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu vou morrer. E aí você vai planando, e depois você vai entendendo. Deve ser o ministério de mãe, ministério de pai, é assim, sempre tem a primeira vez da mãe, a primeira vez do pai, e você vai entendendo como é, e vai aprendendo, e a coisa vai acontecendo. O fato é que a Bíblia fala sobre a honra de ser pai. A Bíblia entrega também algumas chaves para você, pai, para você, mãe. E eu queria relembrar algumas características e responsabilidades do pai. E é muito conhecida essa primeira. Todo mundo entende que o pai é aquele que traz uma provisão. E historicamente, o homem era o caçador, né? Ia caçar e trazia lá a caça. E assim vai, o homem que ia para a roça. E ele trazia a provisão. E até hoje, ainda tem isso, como o homem trazendo a provisão. Responsável fortemente pela provisão. E a mulher tem trazido a provisão para casa, ambos, mas me parece que o homem tem essa responsabilidade, enquanto a mulher fica grávida e tem aquele sonho do menino, o homem já fica preocupado em como é que ele vai botar comida na mesa. Apesar de a mulher deve se preocupar também, mas o homem parece que se preocupa mais, sei lá, dá uma dor de cabeça, um negócio. Ele precisa se preocupar como é que é isso. E a vida, assim, até hoje os pais saem e vão trabalhar porque eles precisam colocar a comida na mesa e se preocupam muito com isso. Isso é responsabilidade, isso é bom. É uma responsabilidade clara do pai, é importante. Mas eu queria dizer que cuidado para você, pai,
Não pensar que a sua vida é só trazer a provisão financeira do seu lar. Cuidado. Existem outros tipos de provisão. E o pai, ele não foi chamado só para garantir comida na mesa. Não esse pão que nós temos. Eu quero convidar você, pai, que é cristão, que é homem de Deus, para trazer outro pão, o pão celestial para a mesa. Trazer uma provisão espiritual para a sua casa. Trazer provisão espiritual para os seus filhos. O pai como sacerdote do lar. Aquele que não só traz comida na mesa, à mesa, mas ele traz a palavra aos filhos. Ele conduz os filhos ao melhor caminho. É o pai que serve os filhos não só de pão, mas serve os filhos de palavra. Dá conselhos. Aquele pai que ensina não somente a sabedoria da terra, mas é capaz de ensinar a sabedoria que vem do céu. E eu lhe digo mais, não somente em palavras, ainda lhe digo mais, se possível em palavras, você entende? Você vai ensinar seus filhos, e se for necessário em palavras, você entende? Porque primeiramente ele vai ler você como uma carta, o seu filho vai ler você como uma carta, e não será necessário muitas vezes você abrir a boca para ensiná-lo, porque você será um exemplo para ele. E isso é uma responsabilidade. E é um ministério que o Senhor coloca para você. Você, pai, ser exemplo para o seu filho. Trazer uma provisão muito mais abrangente, muito maior e mais excelente do que a provisão financeira. O Senhor te convida hoje para ampliar essa tenda, para você ser pai. Trazer a provisão financeira, mas trazer principalmente a provisão espiritual do seu lar. Você como sacerdote do seu lar. Quarta-feira nós falamos sobre a nossa responsabilidade particular de acender a chama. Acender a chama, manter a chama acesa. É uma responsabilidade individual de cada sacerdote, de cada um que tem um relacionamento com Deus e trazer essa chama acesa, o Espírito Santo, o fogo na sua vida. Mas agora eu chamo você, pai, para uma responsabilidade que você vai ter também, não somente consigo, no seu individual. Eu quero trazer você com a responsabilidade do seu lar. Você como sacerdote que vai trazer uma chama acesa na sua casa. Na sua casa. Por que não chamar os seus para orar? Por que não chamar os seus para entregar uma mensagem? Por que não incentivá-los para estar mais perto de Deus? Você como sacerdote trazendo e entregando todo o seu lar diante do altar do Senhor. Essa responsabilidade muitos pais esquecem por causa do dia a dia, por causa do cotidiano, por causa das coisas do mundo, por causa das responsabilidades aqui da terra. O fato que o Senhor, Ele é o Deus que pede e diz, olha, vamos trocar de fardo, porque o fardo é muito pesado, o meu é leve. E o Senhor, Ele se propõe a te ajudar. Então, primeiramente, busque ao Senhor, acenda essa chama, trabalhe individualmente esse relacionamento com Deus. Em segundo lugar, tenha o que entregar, tenha o que compartilhar, porque você sai para buscar o pão e traz o pão à mesa. E que horas você sai para pegar o pão espiritual e compartilhar com teus filhos, com a tua casa? Que horas você vai buscar esse tipo de pão? É tão necessário. E o pai tem essa responsabilidade. Eu falo o pai, mas é o pai, é a mãe, aquelas autoridades que estão no lar, que estão lá não somente para trazer uma provisão da terra, não trazer a comunhão ou o conhecimento. A gente se preocupa muito com o de vestir, o de comer e a educação, não é isso? E o Senhor, para cada coisa dessa, o Senhor tem o equivalente espiritual, né? O de comer espiritual, que é a palavra dele, o de vestir espiritual,
que é o seu caráter. E muito mais do que roupas para o seu filho, um celular para o seu filho, uma maquiagem para a menina, um tênis para o menino, um skate, uma roupa descolada. Mais do que isso, é você trazer as vestes brancas que só são providenciadas por meio do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, só conhecendo a Jesus, o seu filho, a sua filha, ela vai poder absolutamente andar em santidade, ter um caráter que o mundo verá, ser luz para o mundo, verdadeiramente. Esse tipo de roupa você não encontra em qualquer loja, você não encontra nas lojas, nos shoppings. Essa roupa, essa veste, você, papai, vai ter que buscar com o Pai do céu. Você vai entregar essa veste. Você vai vestir os seus filhos de uma maneira especial. Por meio da palavra. Amém? Você está entendendo isso? Provisão financeira, provisão espiritual. E a último tipo de provisão, que é muito importante, que nós precisamos entender como pai e como mãe, e aí eu estendo também para a mamãe, é a sua própria presença. Porque às vezes a gente vai lá fora para buscar a comida para trazer na mesa, a gente vai lá fora para buscar educação para os filhos, só que a gente vai e acaba não voltando, e o filho fica esperando, o filho fica esperando, fica esperando. E o melhor que você pode dar, que é a sua presença, você acaba negligenciando isso e faltando com seu filho. Porque muito mais do que uma roupa, do que um celular, ele quer e a sua presença, simplesmente a sua presença. É tão importante, a Juliane mesmo falou sobre a presença de Deus, porque a presença de Deus ela é inigualável. Quando você está realmente orando, e parece que você está naquela sala espiritual, tá, você e o Pai, ali é um momento de transformação, ali é um momento de comunhão, ali é um momento rico, onde você é transformado pelo Senhor apenas em contemplá-lo. Apenas em contemplá-lo. Você começa a ser transformado de glória em glória, como diz a palavra. Existem momentos na sua família onde você vai sentar numa mesa, intimidade. E aí eu volto aqui para a terra. E aí você está aqui com seus filhos e você tem uma oportunidade de passar seus valores, tem uma oportunidade de transferir aquilo que é tão importante, que você não conseguiria transferir em outro momento. Mas você acaba, nesse momento, encontrando tempo de qualidade com sua família, tempo de qualidade com seu filho. Nós precisamos disso. Cuidado com o que o mundo rouba de você, por causa de necessidade A, necessidade B, e todo mundo vai lhe dizer e vai lhe oferecer oportunidades e dizer que você precisa disso e daquilo. Você precisa de agora de um celular, uma câmera não, agora são duas. Não, duas não, agora são três. Três não, agora são quatro. O celular faz isso, faz aquilo, faz café, faz pipoca. O fato é que você precisa disso e o mundo vai lhe oferecer. E agora, nesse mundo moderno, as coisas vão até a inteligência artificial vai entender quem é você e vai lhe oferecer. O fato é, será que eu preciso de tudo isso? E será que eu não estou trocando? Não estou trocando? E eu estou mudando minhas prioridades e deixando de realizar o que eu devo realizar, deixando de ser quem eu devo ser, e exercer o meu papel tão importante como pai, e eu estendo também a mãe. Nesse dia especial é dos pais, mas é um papel dos sacerdotes do lar. Então, papai, esteja presente na sua casa. É um dos maiores desafios nos dias atuais, porque o mundo nos chama para trabalhar 30 horas por dia, né? E é assim, ele vai lhe chamando e você que tem que dar o freio, tem que ter sabedoria. Por isso que Jesus disse, olha, meu fardo é leve, o que você está andando aí é pesado, porque o mundo ele vai jogando fardo em você.
É uma responsabilidade do pai? É. Provisão é, mas não somente a financeira, a espiritual e a própria presença. Amém? Outra responsabilidade clara do pai é a segurança. É a segurança, por que não a segurança física? Sim, a segurança física, a responsabilidade é clara. Muitas vezes o pai ele tem essa responsabilidade. É claro isso, e é importante. A voz do pai, a voz forte do pai, muitas vezes também a segurança que ele dá quando ele está presente. Mas eu queria que você, pai cristão, pai homem de Deus, não fique só aí. Eu quero lhe dizer que existe outro tipo de segurança também que precisa dar para o seu filho, a segurança emocional. A segurança emocional. Então, pegando o gancho da ausência, quando você sai demais, tenha cuidado com a sua ausência. Isso pode trazer uma insegurança no seu filho. Isso pode trazer insegurança. Segundo, perfeccionismo, excesso de críticas. E aí você vai criticando demais. E aquilo vai trazendo insegurança na criança. E aquela falta de dizer, olha, tá tudo bem, vai dar certo. Você caiu, mas nós vamos levantar. A história da bicicleta, né? Aí você acaba gerando uma insegurança na criança, no seu filho, quando você age dessa maneira, um perfeccionismo, aquela crítica excessiva. E é necessário sempre a gente passar confiança para eles. Passar confiança mesmo. E você sabe a maneira de passar confiança. O fato é que se você não passar aqui, na sua casa, o mundo vai querer passar lá. O mundo vai querer ganhar o seu filho. Como o filho pródigo, ele foi buscar lá no mundo. Ele foi buscar alguma coisa que ele achava que não tinha em casa. Só que o pai dele ali naquela casa estava dando segurança, estava dando provisão. Ele estava presente. Mas o filho, ele buscou alguma coisa lá fora. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa passar confiança para eles. Porque ele precisa entender que ele é amado dentro de casa. O amor. E aí vem um dos ministérios, uma responsabilidade também, um dom, e que é também um papel importantíssimo do pai e da mãe, é amar, amar e amar. Amar, amar e amar. Existe o amor da terra, existe o amor do céu, e o Senhor te convida a amar com o amor do céu também. Aquele amor de que sacrifica. Amor de sacrifício. Hoje, nós falamos também, agora há alguns dias, sobre o amor se esfriando. E quando a gente fala sobre amor se esfriando, infelizmente não é só amor entre irmãos, não é só amor entre pessoas que estão aí morando em lugares diferentes, pessoas que não são da família, é amor dentro de casa. É amor entre pai e filho, filho e pai, se esfriando. Amor se esfriando. E a gente precisa ter cuidado com isso. Amor, que só vem do Senhor. A gente precisa, mais uma vez, como foi ministrado aqui, buscar a presença do Senhor. Ser alimentado pelo amor de Deus. E esse amor do Senhor transbordar em nossas vidas. E o pai se preocupa muito com a educação, se preocupa. Outra responsabilidade, né, educar. É óbvio, né? Assim, o pai precisa trazer educação, sim. A gente se preocupa muito com a educação, sim. E um dia nós estávamos conversando sobre isso. Vamos assistir aula, agora é online, mas vamos prestar atenção e vamos nos dedicar à aula online. E aí eu pensei, mas espera aí, isso não é o mais importante, não. E a educação que vem do céu? E a sabedoria que vem do alto? E a gente precisa não só incentivar os filhos para estudar a educação aqui da terra, mas buscar a sabedoria que vem do alto. A educação que só o Senhor, o Deus Pai, com P maiúsculo, pode dar. A sabedoria que vem do alto. Que vem do Pai das luzes. Que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O bom presente vem do Senhor. A vontade boa, perfeita e agradável vem dele. Nós precisamos incentivar os nossos filhos.
a buscar esse Deus, que Ele não nos proporcionou somente a sabedoria aqui da terra, mas como Ele proporcionou a Daniel, como Ele proporcionou a tantos outros servos dele aqui na terra. Ele traz uma sabedoria que vem do céu, uma sabedoria que vem do alto. Traz revelações, conhecimentos, que muitas vezes nem são para o próprio tempo atual. São revelações e conhecimentos sobre o futuro. E o Senhor é capaz de dar para mim, para você e para os seus filhos. E nós estamos atualmente no tempo da graça, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado em cada um. E a palavra de Deus diz que eu não sei exatamente quem faz o quê. Os velhos sonharão, os filhos terão visões, mas não importa, porque essa palavra ele não é específica para isso. Ela fala que todo mundo vai receber a palavra do Senhor, a revelação do Senhor de multimídia, né? É visão, é revelação de toda maneira, em sonho, em visão. E o Senhor ele vai derramar isso por meio do Espírito Santo que já está aqui. E a gente não alimenta isso na nossa vida, a gente não alimenta essa comunhão com o Espírito Santo, que ele traz essa ligação do Senhor, Deus Pai, conosco aqui. Então, você pai, você mãe, não somente incentive ao seu filho buscar sabedoria e conhecimento da terra, mas principalmente buscar sabedoria e conhecimento do céu. E aí, para finalizar essa parte da palavra, eu não poderia falar sobre a honra, somente sobre a honra de ser pai, mas aos filhos, para honrar os pais. Porque existe um mandamento, e o Senhor ele se preocupou em colocar isso em um dos 10 mandamentos. É o 5º, um mandamento com promessa. Diz, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Ele poderia não ter colocado isso, mas ele colocou. Porque esse papel no lar, esse papel em casa é importante. Existe um padrão bíblico, e esse papel é importante. Aí o papel do pai nós vimos, e tem o papel do filho. Você, filho, honra teu pai. Honra o teu pai. E eu não falo somente aos filhos e os pais, somente, literalmente. E aí nós temos também os nossos pais espirituais. Filho, honra teu pai espiritual, aquele que trouxe a palavra para ti, aquele que se preocupou contigo, que cuidou de ti espiritualmente. Nós temos pais espirituais aqui na igreja, pessoas que cuidaram de nós, se preocuparam conosco, cujos cabelos até ficaram brancos por nossa causa, que nós possamos honrar os nossos pais espirituais. Amém? O próprio Jesus ele tinha essa missão. E se você for ver aqui, na oração que ele nos ensina a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome. Então, logo no início da oração, ele diz, está na hora de honrar o Pai com P maiúsculo. Que seja glorificado o teu nome. Em outro momento, na Bíblia, em João 14,3, diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Filho ele veio à terra para glorificar o Pai, para honrar o Pai. Jesus Cristo ele não veio para fazer o próprio nome, ele veio para glorificar o Pai. É honra. Dá honra a quem merece honra. E a Bíblia fala sobre a honra. E ela é sobre esse papel, a honra, e sobre esse papel desempenhado. Aí, de forma concreta, cada vida tem a sua experiência de pai, né? Tem gente que não teve pai, mas teve uma figura que desempenhou esse papel. Mas eu queria falar essa noite, como a segunda parte da palavra, sobre o Deus Pai. Esse Deus que muitas vezes a gente conhece, mas não conhece como o Deus Pai. O meu Pai, o seu Pai. Agora eu vou que você imagine e entenda essa característica, esse perfil de Pai. E agora tente aplicar no Senhor.
alguns aqui que podem estar online podem não nem conhecer a Deus como Pai. Talvez alguns que estejam online estejam se aproximando para ver quem é Deus, para acreditar nesse Deus. Mas eu queria dizer que nós cremos aqui que nós fomos criados, e nós cremos no Deus Criador. Todos nós cremos no Deus Criador. Talvez todos aqui que estejam aqui online creiam nesse Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas, e criou de uma forma tão bela, tão magnífica. Cada vez que eu pego uma fruta e eu tenho a oportunidade de comer uma fruta, quase todas as vezes eu penso, poxa, como isso foi tão bem construído e embalado. Porque tem certas embalagens de leite, de produtos industrializados hoje, que elas sujam a terra, elas têm dificuldade de se desintegrar. E o Senhor, desde o princípio, criou uma fruta, muitas frutas tão gostosas, tão importantes, que nutrem verdadeiramente, são bem balanceadas, e ainda a sua embalagem, quando não serve para remédio, você acaba de usar a embalagem, joga ali, e ela é reintegrada à natureza, e ela tem uma utilidade. O Senhor, esse Deus Criador, fez a terra com harmonia, Ele fez o homem, e tem muita gente que conhece o Deus Criador. Só que tem muita gente que para aí, o Deus Criador. Tem muita gente que conhece somente o Deus Todo-Poderoso. E para aí, o Deus Todo-Poderoso. Um dia Jesus chega para os discípulos e diz, olha, o que vocês acham de quem eu sou? Aí um disse, não, é profeta. E outro diz outra coisa. E um discípulo inspirado disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de quem Jesus é verdadeiramente. E ao longo desse caminho, dessa jornada dos discípulos com Jesus, eles foram entendendo. Alguns não tinham essa compreensão completa, enquanto outros foram revelados pelo Espírito de quem era Jesus. Da mesma forma, a sua jornada com o Senhor. Muitas vezes você entende quem é o Deus Criador, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Senhor da guerra, que o Senhor é o Senhor que cura, mas não entende ainda que o Senhor é o Deus Pai. E eu queria falar um pouco sobre esse Deus Pai. Não somente o Deus Criador, o Deus Pai. E como eu falei, na minha vida, um dia eu entendi e deixei de crer no Deus dos meus pais e comecei a ter meu relacionamento com Deus. E comecei a entender quem era Deus. E a partir daí também comecei a entender essa característica de paternidade do Senhor. E o Senhor, Ele te chama não somente para ser criaturas dEle, mas para sermos filhos dEle. O Senhor te chama para ser filho dEle. É diferente ser criatura dEle. Esse é um ponto. O segundo ponto, que muitas pessoas acham que o Senhor é assim. Por mais que eles achem que o Senhor é Deus Pai e que Ele nos criou como filhos, mas Ele ali na terra e o Senhor no céu. Ele lhe joga ali na terra e não quer mais falar com você. Muitos têm esse entendimento sobre o Senhor, esse tipo de teologia, de que o Senhor, Ele joga você na terra e acabou. E Ele não tem tempo para você. É o Senhor, é o Deus Pai ocupado, sem presença. E as pessoas vivem a sua vida e não, o Senhor não vai estar preocupado com a minha vidinha aqui. E nós cremos em um Deus presente, um Deus Pai, um Deus que quer um relacionamento profundo, um relacionamento, uma natureza de relacionamento como essa que Ele coloca aqui na terra, do filho com o Pai. Não somente de servo e trabalhador, não somente de criatura e criador. Aquele filho, aí voltando para a parábola do filho pródigo, ele pensou, poxa, eu pedi minha herança, eu saí, desobedeci, vou voltar e eu vou pedir para ser trabalhador. E chega o pai e abraça aquele filho e o toma como filho novamente, não como trabalhador.
eu já te dei a herança, agora tu vai ser só meu trabalhador. Ele poderia ter dito isso. Você me desobedeceu e agora você vai trabalhar para mim. Mas não. Ele voltou, abraçou aquele menino. Abraçou e disse, que bom ter o meu filho de volta. Esse é o Deus Pai. O Senhor que quer um relacionamento verdadeiro, profundo contigo. Quando nós cantamos aquela música, ela começa, nada nos separará, mas o refrão é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Ele compara o amor de Deus, que é tão grande como um oceano, profundo, que cobre-nos. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Esse Pai que seu Filho nos deu é o Deus Pai. É o Deus que muitas pessoas não conhecem. É o Deus que provavelmente você, que é evangelista, precisa apresentar essa característica de Deus. Eles conhecem o Deus Criador, alguns conhecem o Deus de guerra, alguns conhecem o Deus que cura, mas não conhecem o Deus Pai. Que eles precisam entender que o Senhor é Pai. Eles precisam entender o amor de Deus. E quais características o Deus Pai tem? O Deus Pai é um Deus de provisão. Ele não só deu esse papel ao Pai da terra. O Senhor é um Deus de provisão. Se você for ler o Salmo 23, está bem claro ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. É um Deus que supre as nossas necessidades. E você vai estar completamente preenchido nele, completo nele. É um Deus que te dá toda a provisão necessária. Por isso que quando as pessoas têm esse Deus, elas ficam em paz. Aí quando eu falo esse paz, elas ficam satisfeitas, ficam plenas. E muitas vezes não vão para a terra, não vão para o mundo, porque já estão satisfeitas e plenas, porque o Senhor Deus entregou todas as necessidades. Mas alguns, para buscar alguns caprichos, algo que vai além da necessidade, saem do teto do Senhor, como aquele filho pródigo. Saiu do teto do Senhor. Saiu da mesa do Senhor, do lugar de provisão. Disse, olha, me dá tudo o que o Senhor tem para me dar futuramente, me dá agora, que eu vou agora administrar tudo e eu vou ganhar o mundo. Sai desse lugar. E ele entende que estava no lugar de provisão, mas tem algo lá fora. Mas eu estou falando de um Deus de provisão, um Deus que põe na nossa mesa o pão físico e o pão espiritual. Não tem um momento em que você entenda e queira algo do Senhor e precise algo verdadeiramente, que você chegue ao Senhor, né? E busque verdadeiramente algo que você precisa que o Senhor não lhe dê. O Senhor ele está disposto a lhe dar. Ele é o Deus da provisão. A palavra diz que qual filho que pede um pão e o pai dá uma pedra? Ele é esse Deus que nos dá. Ele tem prazer em dar. Hoje, até hoje, né, a gente é pressionado pelos filhos. Pai, me dá isso, me dá aquilo outro. E tem uma lista de presentes aí que nós já fomos intimados, né, para entregar. E tá na fila, né? Tem celular, tem brinquedos que podem machucar, tipo patins. E aí a gente precisa entender quando entregar cada coisa. Mas a gente dá vontade de entregar, dá vontade de proporcionar, de ser o pai da provisão. Mas, por outro momento, a gente entende que a gente precisa dar algo de mais valor, caráter. A gente precisa dar algo que o nosso filho realmente precisa hoje. E o pai tem essa ideia, essa necessidade, diferente do filho que não tem essa mente ainda, que compreende as coisas. E nós somos assim no nosso relacionamento com Deus. A gente pede isso, pede aquilo, e vamos para as reuniões de oração, nós vamos para os montes, e um pede carro, outro pede namorado, outro pede marido, outro pede... Só que o Senhor vai dar na hora certa, o seu trabalho, o seu marido, o seu namorado. O Senhor vai dar na hora certa, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai
E é o Deus da provisão. Ele não fecha não, a mão não. Mas ele também dá o que você precisa, a sua necessidade. Não satisfaz os seus caprichos. É as suas necessidades. Amém? É o Deus da provisão. Salmo 23. E aí ele estende e diz, olha, é o Senhor que nos leva a partes verdejantes. Provisão para as ovelhas, ali é o pão de cada dia. Ali é a comida na mesa, aos pastos verdejantes. E para a gente começa a estender essa ideia, não somente a provisão, o de comer, físico, mas espiritual. O Senhor tem para você isso. Tem para você. Quando eu era jovem e eu conheci o Senhor, eu comecei a buscar o Senhor e deu vontade, deu sede, deu fome da palavra. Então toda tarde eu abria uma palavra e ficava lendo a Bíblia toda tarde. Mas teve um momento que eu disse, Senhor Deus, eu queria entender isso. Tem coisa na Bíblia que eu não consigo entender. E algumas vezes o Senhor dava a revelação ali na hora, a provisão espiritual, o de comer espiritual. Teve um dia que eu orei forte, Senhor Deus, eu queria aprender mais da tua palavra. Num dia. No outro dia, a minha mãe pega e diz, abre um armário lá em cima e diz, olha, o que eu achei? Tinha uma porção de livros, de escola dominical, não sei o que, entregou. Pô, eu fiquei tão feliz, eu pedi no dia anterior e apareceu essa provisão espiritual no dia seguinte. O Senhor, Ele tem essa provisão para mim e para você. Às vezes você tem uma decisão a tomar e o Senhor, Ele te dá esse conselho, às vezes um conselho pontual, específico para a tua vida, Ele te dá. Por meio de um profeta, revelação direta ao teu coração, o fato que Ele é o Deus da provisão, não somente a provisão física, mas aquele espiritual, a luz da palavra. Amém? Pastos verdejantes, águas tranquilas, é aquela paz que Ele te dá, também a provisão, também precisamos da água e o Senhor nos dá. Pastos verdejantes, águas tranquilas, entenda que o Senhor nos dá de forma que a gente tenha paz. O mundo, ele te pressiona para você correr, para você se estressar. O Timóteo prega muito sobre isso, fala sobre essa questão da ansiedade, sobre como as farmácias têm faturado tanto nesse tempo de correria, de ansiedade, porque o mundo ele tem outro ritmo. E a gente tem que ter cuidado com esse ritmo do mundo. O Senhor te leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Amém? O mundo ele quer te levar para águas turbulentas, ele quer te levar para outro ritmo. Cuidado. Deus de provisão é um Deus de segurança também. Esse Deus Pai é um Deus de segurança também. E se você for caminhar nesse Salmo 23, é aquele que nos promete que Ele estará conosco mesmo no vale da sombra da morte. Ele vai estar contigo, está presente, mesmo no vale da sombra da morte. E Ele também não diz assim, você será desviado do vale da sombra da morte. Ele não diz, olha, eu vou colocar aqui uma porteira e você não vai entrar no... Não, ele diz, olha, você pode entrar no vale da sombra da morte. Agora, uma coisa você tem certeza, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Isso dá uma segurança ao filho, a mim, a você. E quem nunca orou ao Senhor pensando que estava sozinho e o Senhor respondeu, e Ele deu a provisão na hora certa, deu a proteção na hora certa que você precisava. E o Senhor Deus é esse Deus da segurança, é o Deus do Salmo 91, do esconderijo do Altíssimo. E eu entendo esse Salmo também espiritualmente. Ele é um Deus que te dá uma segurança física, é um Deus que nos guarda fisicamente, sim. Eu creio nesse Deus que nos guarda fisicamente. Mas eu creio que também o Salmo 91 ele fala de um ambiente onde você vai estar seguro. E esse ambiente, o Senhor quer que você esteja lá. É no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo do Altíssimo é um lugar seguro e é um lugar onde há limites. E sabe quais são os limites? Os limites da palavra do Senhor. Os limites da palavra do Senhor. E aí fazendo o link com a parábola do filho pródigo. Um dia o filho pródigo quis sair dos limites. Quis sair do teto. Ele quis sair dos limites onde ele estava, onde ele morava. O filho pródigo sai do esconderijo do Altíssimo.
filho pródigo sai dos limites estabelecidos para aquele momento na vida dele. E o Senhor, Ele tem a palavra para mim e para você. A palavra nos dá limites. Dizem que até os rios têm limites, por que eu não vou ter limite? Os rios, se eles não tivessem limites, eles se dissipavam, se dispersavam e não chegavam onde ele deveria chegar. Nós precisamos de limites, nós precisamos dar limites aos nossos filhos, nós precisamos. É comum isso. Só o mundo que prega um tipo de liberdade que não há limites. Só o mundo prega que você pode fazer tudo com todo mundo, de toda forma. Tudo vale. Isso é uma ideia mundana. É uma ideia maligna. O Senhor, Ele te dá limites. E esses limites não são para você perder a liberdade, mas para você ganhar vida. Esse limite é para você ter uma vida plena, boa, saudável, agradável. É você estar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Quando você obedece ao Senhor, verdadeiramente você se encontra no esconderijo do Altíssimo. Quando você desobedece ao Senhor, você vai saindo desse esconderijo do Altíssimo. Você entende isso? Você vai saindo dos limites quando você desobedece ao Senhor. Aquele filho pródigo começa a sair dos limites estabelecidos para o bem dele, para o próprio bem dele. Ele estava na fase de aprendizado. Ele estava sendo preparado pelo pai, mas ele quis apressar tudo aquilo. Quem sabe em um momento ele poderia sair, mas não era aquele o momento. E o Senhor tem esses limites para cada um. E nós precisamos estar buscando o Senhor na palavra para entender quais são os nossos limites. Amém? Eu queria terminar essa palavra para dizer que também o Deus Pai, assim como o Pai aqui da terra, Ele tem algo a transferir para mim e para você. Aqui na terra existe a herança, aqui na terra existe a transferência de sabedoria, de valores, não só de valores materiais, também a transferência de valores culturais. E toda família tem essa transferência. O nosso Pai, Ele deseja transferir algo para cada um de nós. O patrão, né, ele não tem essa relação de transferência com o empregado. Quando o filho pródigo volta, ele não pretende ter esse relacionamento. Mas o pai, ele pretende ter esse relacionamento contigo. Um relacionamento de segurança, de provisão, e ele tem algo a transferir para você. O nosso Pai Celestial, ele quer transferir amor para mim e para você. Ele quer transferir seus atributos transferíveis. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Tudo o que ele quer transferir para você. Muitas vezes a gente vai buscando ao Senhor, procurando o recurso. Ter alguma coisa. E o Senhor, na realidade, Ele está querendo que você seja alguém. E quando você é alguém, você consegue também ter algumas coisas. É assim que Ele prepara Abraão, é assim que Ele prepara José, é assim que Ele prepara Daniel, é assim que Ele faz com discípulos. E alguns nem tiveram alguma coisa aqui na terra em termos financeiros, mas com certeza tinha uma mansão celestial preparada, um lugar preparado, um lugar que o Senhor tem para mim e para você, o lugar de glória, um lugar eterno. O Senhor, Ele não quer só transferir valores, mas Ele também quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar e te prepara um lugar para você. Esse é o nosso Deus, o Deus que também transfere. Amém? Para finalizar, e agora é verdade, o maior tributo do Senhor e o mais importante e a marca da igreja é o amor. E a gente, muitas vezes, é conhecido pelo vestir, né? Pelo vestir. Muitas vezes é pelo linguajar. Irmão, a Bíblia debaixo do braço. Mas você deve ser conhecido pelo amor, que é a marca do cristão. E o Senhor Deus, Ele é todo amor. Esse Deus Pai, que muitos não conhecem, que precisam conhecer, é o Deus que Ele é feito de amor. E existe uma medida de amor que está muito clara em João 3,16, que ele diz, olha,
Deus Pai, ele amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é uma medida. Esse tal maneira é uma intensidade. É a intensidade desse amor. A gente está falando sobre um amor que era imenso, era profundo, pois de tal maneira ele guarda tudo isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, por mim e por você, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer transferir algo para mim e para você. E desde já, por gentileza, eu peço que o grupo de louvor venha chegando, para a gente ir ministrando aqui às famílias, aos pais, aos filhos, aqueles também que não conhecem esse Deus Pai, esse Deus da segurança, esse Deus da provisão, esse Deus que quer nos transferir algo de valor verdadeiramente, Deus que quer nos dar muita coisa que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, em nenhuma faculdade, em nenhum shopping. Não é um produto. O Senhor, em nenhuma rede social, o Senhor ele quer te dar algo que você nem imagina. A gente estava conversando hoje sobre nossos pedidos e como o Senhor responde. Ele nos dá muito mais do que aqui nós pedimos ou pensamos. Então, se você tem um pedido ao Senhor, se você hoje, né, você jovem de Deus, né, adolescente ou jovem de Deus, está pedindo um marido, um futuro marido, um namorado. Você, homem de Deus, jovem de Deus, está pedindo uma namorada. O Senhor tem algo muito mais excelente para você. O Senhor tem preparado para você. Você que tem pedido um emprego, o Senhor tem algo muito mais excelente para você. Você que tem pedido coisas para o Senhor tem algo muito mais excelente para você, algo que você nem imagina. Que você compreenda quem é o Senhor, esse Deus que quer abençoar, esse Deus da provisão, um Deus que quer entregar algo. Esse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós cremos. Esse é o Deus Pai, o Deus que quer nos transferir amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Deus Pai que quer nos transferir todos esses valores. E você, pai, que possa aprender também com Deus Pai, possa manifestar na sua vida os frutos do Espírito Santo. Que você possa criar os seus filhos com sabedoria, com graça, em amor,